hoje estamos aqui, ó. Jesus. Olha como eu estou! É você que está nos acompanhando, você que acha que já fez todas as coisas da sua vida ou que nunca consegue ser abençoado. Eu tenho a solução para os teus problemas hoje. Porque hoje vamos encontrar aqui no C3Decast, vamos entrevistar um pai maravilhoso que vai te ajudar. Então não saia daqui, vem conosco, ó. Só quero dar uma dica. Além de tudo que ele faz, ele canta. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ajuda a gente, vai lá. Curte, compartilha, vai, ativa o sininho, vai lá, avisa os amigos, manda esse vídeo para quem você acha que vai precisar. E eu te garanto que muita gente vai ser abençoada no dia de hoje. Não é mesmo, Eliane? Sim. Então vamos embora. Arrasou aí. Vai lá, Eliane. Vai lá e apresenta o nosso convidado. Tá bom. Bom, o nosso convidado de hoje é especialíssimo. Nascido... vou falar a idade, né? Em 79, filho de Sérgio e Janete. Ele é militar, engenheiro de produção, músico, cantor, compositor, apresentador, escritor, servo, pregador, marido e um feliz pai de família. Ele é casado com a Maíra e pai de 3 filhos, sendo 2 com transtorno do espectro autista. E inclusive tem um de 19, tem um de 18 e de 11 ela é nossa produtora aqui, tá aqui no BH, tá aqui nos bastidores, a Diana, que é a bagunceira da casa, mas não, gente, ele é quietinho. Em 2003, ele saiu de vigário geral para Braz de Pina e passou a ser paroquiano da igreja Santa Edvige de Braz de Pina, onde iniciou o movimento eucarístico de adoração chamado Hora da Graça. Em 2015, começou a apresentar no seu canal do YouTube o programa Terço da Batalha. Passa lá que é muito bom. E que já alcançou mais de 10 milhões de pessoas em mais de 58 países. E em 2016 lançou o CD Razão de Viver, fazendo com que o seu trabalho fosse conhecido nacionalmente, com músicas como Quebrando as Muralhas, Casa do Oleiro, já sabe quem é? Então, tô dando dica, hein? Fora de Questão, e foi o tema de diversos retiros e encontros. E convidado para palestrar e fazer shows para a sua grande paixão, que é servir. E vai continuando, gente, tem muita coisa e vai. E ele tem um lema. O lema dele é a nossa força vem do céu. Com vocês, Jadir Barcelos! Rapaz, é uma infinita lista, mas vamos lá, com você. Dom, darum, darum, dom. Dom, darum, darum, dom. Tem dias que não são tão bons, mas tudo bem. Isso não me faz um Zé Ninguém, até porque meu amanhã sempre vem. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Eu faço tudo certo e tudo sai errado. Não perco a esperança mesmo desolado, até porque meu amanhã sempre vem. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. O sol no horizonte vai raiar. O milagre que espero vai chegar. A porta que bate vai se abrir, e quando menos esperar, meu amanhã será um lindo hoje. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. O sol no horizonte vai raiar.
O milagre que espero vai chegar. A porta que bate vai se abrir. E quando menos esperar, meu amanhã será um lindo hoje. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Será um lindo hoje. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Darum, darum, dom. Será um lindo hoje. Aê! Você Gente. nunca cantou com um coral desse? Daru, daru, dam. Surpreendido com o nosso super afinado. Oi, gente, Deus Ai, abençoe. que prazer. Obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz. Muito Rapaz, feliz. como é que você consegue uma lista imensa que eu nem li nem a metade do que ele faz, gente? Você não tem noção, não tem noção. Na verdade, Meu Deus, meu Deus. na verdade, metade disso aí eu nem me lembro também. Eu só vou fazendo, Tem dias que a gente não sabe o que está fazendo, mas a gente está fazendo. E tá sendo muito Que bênção ter você aqui, né? muito feliz de estar Prazer. Gente, vocês já estão vendo aí que como vai ser esse podcast de hoje, um podcast de fé, um podcast que tem como objetivo tocar o seu coração, né? Amém. Então, assim, Jadir, você, uma das suas características é ser pai, né? É um líder de família e esse líder vem com Deus, né? Explica pra gente. Você falou que tem 2 filhos atípicos, né? O que é ser um pai atípico? Assim, na verdade, quando eu penso isso, eu só penso em ser pai. Eu vejo, assim, hoje o termo é pessoa com deficiência, Sim, né? sim. Que é o termo politicamente correto. Alguns anos, meses atrás, era pessoas com necessidades especiais. É. E eu sempre penso nisso, né? Qual é a necessidade especial de um filho? O que um pai não faria? Às vezes a necessidade especial de um filho é tentar superar uma depressão. O outro tentar tirar o filho das drogas. Eu tenho a realidade que eu sou, junto com a minha esposa, a parte da natureza dos meus filhos. Né? Coisas que, por exemplo, eu não sei se vocês têm filhos. Sim. Então, Tudo isso. os filhos de vocês, de repente, você não se lembra o dia que ele amarrou o cadarço. Eu me lembro perfeitamente o dia que minha filha amarrou o cadarço. Mas por quê? Porque seu filho naturalmente aprenderia a amarrar o cadarço uma hora ou outra. A minha filha não. A gente insistiu, Um processo. E não desistiu. insistiu. Aí a gente cansa. Aí a gente respira. E a gente... Teve um dia que a gente estava arrumando isso. Extraordinário. Meu Deus do céu. Por quê? A gente chega no trabalho e a gente vê os nossos amigos, né, falando assim, não, meu filho pegou a faixa tal, amarela no jiu-jitsu, né? E o outro falou assim, não, meu fez 4 gols lá no futebol. E eu ali, né, pensando nos meus filhos, né, tentando superar aquelas dificuldades e não tendo o que falar, entre aspas. Até aquele momento não tinha compreendido isso, né? Que eu tinha muito o que falar. E teve um dia, arrumar... Na época a gente não tinha a nossa Diana, né? O papai ainda estava no coração de Deus, a Diana. Mas toda vez que a gente saía era uma operação de guerra, né? Aí era 3 mudas de roupa e Nossa, eu imagino. um gritava, mas já fez isso? Não, já fez, agora vai você. E tal. E teve um dia que eu falei assim, tá tudo pronto aqui. E ela falou, não, então amarra o cadastro das crianças. Aí eu falei assim, não, já amarrei aqui do Danilo e a Natália, você já amarrou. Ela, não amarrei, não, amarra aí. Aí eu, tá amarrado. Eu falei, foi. Tu vê que assim o coração dando aquela ardida que é assim. Aí eu acho que foi o Espírito Santo, né? Falou assim, desamarra o sapato da pretinha. Cara, eu desamarrei. Mas ela tem né, Diana? Ela tem uma personalidade, a Natália não tem? Ela é casca grossa, né? A Natália é casca grossa. E desamarrei o cadastro dela, ela deu uns 2, 3 gritos lá. Daqui a pouco ela se abaixou, fez as 2 orelhas do coelho. Ai, que fofo. Passou aqui assim, um laço perfeito de Que cadastro. lindo. Minha irmã, comemorei igual o gol de Copa. Eu sei como é. Comemorei igual o gol da Copa. E assim, no dia seguinte, a gente lá no quartel, isso foi no domingo,
E na segunda-feira, os caras falaram, não, meu garoto, pô, goleou de novo. E o outro falou assim, não, meu garoto ganhou a medalha. E eu falei assim, minha filha amarrou o cadarço. Uhul! E assim, aí é que tá, né? Aquelas pessoas que eram próximas a mim, viam a minha luta, a minha angústia, celebraram comigo como se fosse Ah, um que gol da bacana. Copa Que bom. também. E aí a importância de quem tá ao nosso redor, né, na nossa luta. E assim, eles celebraram, caraca, ela amarrou os dois, ela amarrou os dois. E assim, a gente ali no refeitório comemorando alguém que tinha amarrado o cadarço. Então, como você fala, né, o que é ser pai de jovens atípicos? Na verdade, eu sou pai. Eu não tenho nada. O que eu tenho de extraordinário são eles. É o que eu tenho de mais extraordinário. O que eles demandam, né? Tanto a Diana, quanto o Danilo, quanto a Natália, o que eles demandam para mim é o que me faz crescer. Eu não teria a menor chance de céu, eu não teria a menor chance de ser melhor, eu não teria a menor chance de ter um diálogo com você, de poder ajudar outra pessoa se eles não tivessem entrado na minha vida e transformando a minha vida num pequeno pequeno caos com muita graça, né? Porque foi uma série de coisas que foram desconstruídas, mas eu tenho certeza que deve estar por aí numa dessas perguntas que eu vou fazer. Muita coisa aconteceu. Eu posso imaginar o que você passou, porque eu sou mãe atípica, então eu Você, sei. irmã, Eu sei exatamente o que você passou, né? E quando eu escutei você falar do cadastro, eu me lembrei que as coisas têm o peso que a gente dá, né? E o peso do cadastro foi um peso tão maravilhoso que contagiou os seus amigos. sim, minha irmã. E isso é É incrível. verdade. E realmente, quanto custa o peso de um cadastro? Custa muita lágrima, custa muitas noites, muito incentivo, né? Exatamente. Muita repetição. Muita repetição. E muita paciência. Então, o peso do cadastro, gente, ele é muito grande. É sim. Né? Por isso que tem que ser comemorado e bastante. Celebro muito. Exatamente. Celebro E a minha pergunta para você é a seguinte: eu sei que você pensa como pai, né? Só pensa como pai, mas com certeza, quando a gente nasce, quando a criança nasce, a gente recebe um filho e que vem aquele diagnóstico, naquele momento que a gente recebe, tem uma questão ali emocional que a gente sente. E eu queria que você falasse um pouco disso. Irmã, é uma morte. Eu não sei qual é a realidade. Na verdade, até há pouco tempo eu tive essa realidade através de um livramento, mas é o mais próximo, porque de alguma forma tudo que você planejou durante toda a sua vida é desconstruído. Mas desconstruído de uma maneira muito violenta. Sim. E ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada de bonitinho no autismo. Não tem. É muito difícil, muito cruel, mas toda a realidade de dor também tem a beleza Sim, da superação sim. e tudo, mas não é fofinho. Eu estava escutando até um irmão falando outro dia que se você vive a realidade do autismo, mas não tem nenhuma derrota para contar, você está prejudicando a causa. Você está prejudicando. Se você só entra na rede para falar, olha, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo outro, meu filho é extraordinário nisso. Não. Eu vi realmente a maioria dos meus sonhos sendo desconstruídos por esse diagnóstico. É como se aquele filho que a gente projetou nos 9 meses de gravidez, ele morresse e ali naquele momento tem que nascer um outro filho. Tem que nascer. Entendeu? Então a gente tem que se reprogramar para ser aquele pai e aquela mãe, né? Mas aí que tá, né? Eu sempre penso isso, né? Que dificilmente a gente sabe o que a gente quer e o que é melhor. Na verdade, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que é melhor para Com nós. certeza. E eu vejo isso perfeitamente nessa desconstrução. A minha esposa, ela é uma mulher... Cadê? Amor, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. A minha esposa é uma mulher extraordinária. Ela é uma mulher extraordinária, ela é muito boa em tudo que ela faz. Vocês têm que ver aquelas festas lá de casa que vai ser só um bolinho. Só falta entrar o Cirque de Soleil no da festa, né? Mas ela é muito boa, então... A gente estava O diagnóstico veio quando a gente estava querendo ganhar dinheiro. A gente queria ganhar dinheiro. A gente estava muito, muito empenhado em fazer grana. Eu estava prestes a construir um petroleiro em Singapura.
Nossa. A Maíra administrava a maior rede de hotéis do Brasil. A maior rede de hotéis do Brasil. E eu me lembro perfeitamente também desse dia. Que ela já tinha suspeitado, começou a correr atrás do diagnóstico. Tinha que idade? 4 para 5. E quando recebeu o diagnóstico, eu me lembro que ela estava com os 2 laudos na mão, ela sentada no chão, encostada com as costas na parede, e eu sentado na cama, e ela falou, é isso aqui. Amanhã eu vou pedir demissão. E você vai ter que segurar as pontas da casa aí sozinho. E foi isso que foi feito. Ela não hesitou. Eu, quando recebi essa proposta, a proposta era ficar 4 meses em Singapura e ficar 2 semanas aqui. Aí voltava mais 4 meses. Eu fui falar com até o falecido doutor Adailton, doutor Adailton lá do Fernandes Figueira, Instituto, e ele falou assim, nesses 4 meses você não vai ser mais pai dos seus filhos, eles não vão se lembrar de você. E eu não consegui conceber na minha mente a ideia de que os meus filhos não seriam meus filhos. Que eu não poderia, eles não me reconheceriam como pai. Então aí foi-se o petroleiro, foi-se a administração dos hotéis. A minha esposa, que poderia estar andando de avião em avião, ela entrava de ônibus lotado em ônibus lotado. E a Natália ela manifestou de uma maneira muito diferente do Danilo. Eles são criados iguais, se alimentam iguais. Eles são muito diferentes. Muito. Essa realidade do espectro com eles é bem visível. Né? Eles são muito diferentes. Então, quando a gente falava não para a Natália abria as pernas e fazia xixi e cocô em qualquer lugar. O Danilo, quando ele era confrontado, ele tacava a cabeça nos lugares. Tacava a cabeça na parede, tacava a cabeça no chão. Eu não costumo ter pesadelo, mas toda vez que eu tenho um pesadelo, é esse som que eu escuto. Eu sempre escuto o som da cabeça do Danilo batendo em algum lugar. E eu sempre acordo assim, meio... Aí eu vou lá, dou uma olhada lá no quarto, vejo lá que tá super bem agora, né? Então a gente foi vendo tudo isso, sabe? E meio que, poxa, é isso, né? A nossa vida vai ser essa o tempo inteiro. A gente começou a viver uma realidade que a gente começou a fracionar a família. Como o Danilo era mais fácil de ficar nos ambientes, a gente ia para o lugar com o Danilo e com a Natália a gente ia para outro. Então, muitas vezes o casal estava meio que se intercalando e tal. Porque quando a Natália escutava parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E faziam eu não sei se é o termo correto, né? Mas era o gatilho dela era o E. E aí ela desorganizava. Aí desorganizar é xixi, cocô, chutar, virar as mesas. Enquanto ela não virava uma mesa ou não virava uma cadeira, ela não parava. Não podia ir pra festa de aniversário. A gente não conseguia ir na festa de aniversário. A gente parou de ir nas festas, ou ia com o Danilo, ou ia, a Maíra ia com o Danilo, ou ia com o Danilo. Teve um dia que eu estava limpando o quintal lá em Brás de Pina, as crianças tomando banho de borracha. Ali, banho de borracha é bom. Mas aí eu estava limpando o quintal e de repente chegou, alguém lá na paróquia, lá na Santo Divígio. E ele falou, ô tio, era um menino, 10 anos também. Ô tio, tudo bom? Amanhã é meu aniversário. Aí eu quero muito que a família do senhor vá. Aí eu falei, claro, filha. Tia Maíra vai, tá bom? Tia Maíra e o Danilo vão. Aí ela falou assim, tio, a família do senhor não é só a tia Maíra e o Danilo, não. Eu quero que todo mundo esteja lá. Nossa. Aí eu falei assim, aí eu, abaixei, todo didático, Minha filha, deixa eu explicar. A Natália, ela tal. Aí a menina falou assim, tio, olha pra mim. Eu vou fazer 10 anos. Eu tô muito feliz com os meus 10 anos. E se a sua família não tiver, eu não vou fazer festa. E a responsabilidade vai ser sua. Nossa. Assim, cara. Você jogou no peito, hein? Você sabe que ela foi usada, né? Caramba, pra te tirar dessa zona de conforto. Eu falei, meu Deus, que ousadia. Na porta do meu portão. Veio no meu portão. Aí a gente foi. Mas a gente foi
a gente foi muito angustiado. A gente foi com o coração na mão. É, porque desesperador. a gente não sabia o que poderia acontecer, né? Então, quando a gente chegou lá na festa e tal, aí a Natália gosta de festa. A Natália gosta de festa. Aí lá na festa, tal, toda Danilo correndo, Natália brincando. Aí chegou a hora dos parabéns, pronto. Aí o coração. Aí a menina falou assim, eu quero fazer já o meu primeiro pedido, antes de soprar a vela. Aí todo mundo começou, não, mas é depois da vela. Não, eu vou pedir antes da vela. Eu não quero que vocês me perguntem por quê. Vocês vão cantar parabéns. E ao final vocês não podem fazer de jeito nenhum. Assim, a menina. Que coisa linda. Eu senti, assim, um abraço de Deus através da igreja. E assim, Jesus ali, sabe, abraçando esse filho. Eu não quero só você, eu não quero só o Danilo, eu quero a tua família inteira, né? A tua família inteira é bem-vinda, sabe? Aí cantou os parabéns, ninguém fez o E, e ela deu o primeiro pedaço de bolo para a Natália, sabe? E a Natália apareceu em quase todas as fotos. Assim, aparecendo. E ali, assim, a gente vai vendo como, já que a gente está falando de autismo, né? Como as peças Do autismo, do de quebra-cabeça. tudo que foi quebrado, né? De tudo que foi quebrado, que a gente estava falando, daquela morte, né? Aquelas peças vão se encaixando e através das pessoas a gente vai aprendendo a ser humilde, a gente vai aprendendo a contar com os outros, Isso. né? A gente vai aprendendo, não, eu sou independente, cara. Você sabe que se essa menina não tivesse tido essa postura, talvez até hoje sua filha nunca estivesse, né, sido convidada para festa nenhuma mais e nem vocês iriam mais a festa nenhuma. Então, assim, essa menina foi usada por Deus, né? Foi usada e vocês não se acovardaram. Isso. Foram. Pois é. E a partir dali, na minha visão, criou-se um norte na vida de vocês dois, do casal. E aí a gente para de meio que... Não é esconder o filho, porque não é isso que a gente faz. Mas a gente, para preservar o filho, a gente não vai às festas. A gente não vai nos lugares abertos, né? A gente não leva, porque a gente tem medo dele passar por algum constrangimento. Isso. Não é isso? Mas quanto mais a gente leva, eu posso te garantir que quanto mais a gente leva, mais eles melhoram. Exato. Mais eles progridem. Na verdade... Foi essa sua realidade? Foi exatamente, na verdade, o que eu tô falando, né? Todo esse caminho, né? Todo esse caminho, ele foi mostrando pra gente uma série de coisas. A Maíra, teve uma vez que a gente passou por um problema, né? Com o Danilo, né? Agora já adolescente, né? Um problema na escola, de bullying. E o Danilo nem se percebeu que estava sofrendo bullying, né? Aí uma coleguinha que falou e tudo. E a Maíra falou assim, nossa... Sabe, quando a gente estava tipo, respirando de tudo isso, a Maíra falou assim, nossa, é um leão por dia. Quando ela falou isso, passou assim, um filme assim, na minha cabeça, inclusive desses períodos da Natália e tudo. Aí eu falei, Maíra, tô pensando aqui, sabe, depois de tudo que a gente passou, os leões têm medo de nós. Os leões têm medo de nós. Enfrenta tudo. A gente aprendeu a enfrentar tudo. A gente chora em casa. Na rua a gente tem que ser leão, né? Para defender os nossos pequenos. A gente chora. Em casa a gente se quebra, a gente chora, a gente, né, vai colocando na oração, mas na rua, né? Até o Espírito Santo vai guiando para que a gente tenha a palavra certa, na hora certa, a atitude certa, até para confrontar algumas coisas, alguns olhares. Isso. E com certeza, eu vou falar só mais isso para você. Pode com falar. certeza, eu tenho certeza absoluta que tudo isso está trazendo para vocês um restaurar. É algo diferente. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Ser pai, todo mundo pode ser. Mas esses pais não vão ter a experiência que você tem. Sabe, todas minhas amigas são mães, mas a experiência que eu tenho e que eu vou levar quando a gente estiver lá no céu, Sim. sabe? Essa experiência é só minha. Não dá para dividir, entende? Verdade. Então, assim, o Senhor, ele fez, certamente, ele permitiu, porque eu creio que ele permite, né? Ele permitiu tudo isso acontecer, porque ele precisava que você tivesse essa experiência.
Para que a gente ainda não sabe. Para que eu tenho essa experiência que eu estou passando? Eu ainda não sei. Mas com certeza não é em vão, porque Deus é justo, né? Ele é justo, ele é fiel e ele é amoroso. Então ele não vai nos abandonar. E a tua vida não parou. Porque você é um baita cara que eu vi no teu Instagram. Então, você Segue é lá, profissional. gente. Segue ele, gente. Profissional, um homem de Deus, um pai, né, com um P maiúsculo, porque a gente sabe que muitos homens ficam desesperados e, às vezes, e em grande maioria, eles fogem. Eles largam as mães sozinhas, né? E você esteve ali ao lado dela e está ao lado dela o tempo todo. Então, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. A tua família ainda vai bombar muito, sabe? Ainda vai bombar. A gente ainda vai escutar muita coisa desses meninos que ele tem, né? Juntamente com a Natália, com 2 meninas, não é isso? O Não, Danilo e a Diana e a Diana. Natália. O Danilo, a Diana e a Natália. a Diana é ela. Ela. E a Natália. Pois é, eu creio assim. Então, a tua vida não parou e não vai parar. Ela só foi reestruturada. Teve uma situação que você falou, né, dessa menina de 10 anos, só para não deixar passar, porque eu acho que é uma mensagem para toda uma comunidade, para toda uma sociedade. Porque o que essa menina teve foi empatia. É. Né? Legal. Então, assim, quando ela convidou para uma festa, ela queria a amiga. E aí, quando você é amigo de verdade, você sabe das necessidades daquela amiga. E você vai querer a pessoa junto. Então, isso é a mensagem que a gente também passa na escola. Né? A gente está na semana, no mês do autismo, né? Está sendo gravado em abril esse programa. A gente precisa ter empatia. Porque cada vez mais nós vamos ter contato com pessoas atípicas. E essas pessoas precisam viver. Né? Então, assim, isso é vida em comunidade. Alertar as igrejas, a gente fala de espaço, que são espaços de fé, né? Os espaços de fé são aqueles que tocam o coração do outro. Então, eles têm uma amplitude maior. E a sociedade, a família. Então, essa transformação, ela tem que partir também de cada um de nós, que somos membros sociais. Na verdade, eu tô falando muito na verdade, meu Deus. Depois vocês cortam esse negócio aí. Mas, Não que é verdade. Mas o Danilo, quando fez 18 anos, o Danilo falou assim, eu quero uma... Maíra, não, vamos fazer uma festa para ele, 18 anos, vamos fazer uma festa. Eu falei, tudo bem. Virei pro Danilo, o que você quer na sua festa? Aí o Danilo, eu quero pudim, churrasco e piscina. O resto o senhor faz. Aí eu falei, pô, você escolheu bem, né? Só falou coisa boa, né? Gostei. Só falou coisa boa. Eu virei pra Maíra e falei assim, tudo bem, Maíra. Eu faço a festa que você quiser. Desde que você chame todo mundo que faz terapia com eles. Todo mundo. Eu quero pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, cadeirantes, autistas. Quero esse lugar entupido com os pessoais, com as pessoas que fazem terapia com o Danilo. E com isso, a Maíra pegou, fez uma lista e começou a ligar. Ligar. Nisso que ligou para uma família. Aí oi, tudo bom? Sou a Maíra. E queria chamar o Paulo para o aniversário. Pá, na cara dela. Te ligaram. Aí ela não conhece a minha esposa mesmo. Ela ligou de novo. Caiu a ligação. Eu sou Maíra, tal. Queria falar com... Porque eu quero chamar o Danilo para fazer... Pá, desligaram de novo. Aí ela pegou... Já ligou assim. Olha só, meu filho vai fazer 18 anos, eu quero muito que o Paulo venha no aniversário de 18 anos. Aí, oi, Maíra, eu sei quem você é. Me desculpa, a gente achou que era trote. Porque O ninguém Paulo tem convida. 20 anos e essa é a primeira vez que ele foi Foi convidado convidado. numa festa. É aquela história que eu já contei para vocês, né? Sabe, eu fico vendo o quê? Tem um momento que os pais precisam chegar para os filhos e falar assim, filho, cadê aquele seu coleguinha com síndrome de Down? Por que ele não está nessa festa? Verdade, é isso. Mas Cadê aquele seu coleguinha? Pai, mas eu não falo com ele. Mas é justamente o seu coleguinha com autismo, ele tem dificuldade de justamente se relacionar. Comunicação, né? Filho, chama aquele coleguinha para jogar no seu time de futebol. Pai, mas a gente vai perder, filho, a gente perde essa partida. Mas quando você chegar a casa, a gente vai sair, vai comprar a maior pizza que você quiser. Sabe, começar a entender uma realidade
de vitória além Uma inclusão mesmo, da né, perspectiva Janine? humana. Isso. Porque eu não creio em projetos, nem vejo comerciais disso. Não existe Não. comercial contra a droga, igual tinha antigamente, comercial contra o uso de droga, comercial contra o uso de bebida, comercial de inclusão. Eu penso em incluir uma série de realidades, né, identitárias, mas infelizmente não pensam numa realidade que é extremamente direta, que é a da pessoa com deficiência. Hoje eu estava andando pelas Laranjeiras e uma moça empurrando a cadeira de roda do próprio marido não conseguia andar. Né? Questão de acessibilidade, questões de... São coisas que, desculpa, não vai vir de poder público. Isso vem da família. E é interessante que Danilo e Natália são de 2005 a 2006. A proporção de autistas por milhão de pessoas era bem menor do que é hoje. Hoje, Verdade. quase, Maíra, eu estudo que daqui a um ano cada família vai ter um, daqui a algum tempo, cada família vai ter um autista. Então, de alguma forma, a gente precisa começar a entender essa realidade de inclusão de uma forma um pouco mais familiar e direta, como aquele bom dia ou à tarde que você obriga o teu filho a falar, aquele obrigado quando ele ganha uma coisa. Agradecer. Então, isso precisa começar a estar muito inserido no contexto familiar. Como eu disse, não vai ser aprendido em cartilha, não vai ser aprendido comercial. Na internet, poxa, não vai ser aprendido mesmo. Isso vai ser aprendido por pai e mãe que está sofrendo na pele. A realidade com o Paulo. Tanto que quando a Maíra concluiu o convite, falou assim, não, olha só, mas não é só o Paulo não, vem vocês todos. Venham todos, venha a família toda, venha celebrar com o Danilo. E eles iam para a mesa do bolo e tiravam fotos na mesa do bolo como se fosse, sabe, a festa do Paulo. Sim, e o Danilo dançando o rock doido do lado do Danilo, na piscina, brincando, comendo. E o céu ali, né? Pureza. Ninguém É tão pensando. pouco, né? É tão Meu pouco Deus que você está do céu. pedindo, né, gente? Extraordinário. É muito pouco. Outra coisa que eu achei muito interessante, falando de inclusão, a Diana ia muito lá, né, nesse lugar, na centro de terapia que tem lá nas Laranjeiras, que eles fazem, né? E também no CRPD de Irajá, que é bem grande tudo. E eu me lembro que a Diana ficava brincando assim. Aí outro dia eu vi a Diana empurrando uma cadeira de roda, disputando com a outra menina. Eu falei, sai daí, garota, tal. E você lembra disso? Não? Você lembra disso? Não, né? Ganhou dela, garota, né? Mas aí terminava, ela falava assim, pai, brincando com os meninos, né? Aquele menino, caraca, ele é muito engraçado. Que menino? O menino tinha síndrome de Down. Ela falava assim, aquele menino com a camisa do Batman. Pô, Aí ela brincando, caraca, aquela menina com a cadeira de rodas. Ela, poxa, ela é muito rápida, tal. Não, ela falou, aquela menina é muito rápida. A menina na cadeira de rodas. Que menina? Aquela menina de trança. Isso aí. Sabe? Não foi ensinado pra ela, mas ela já entendeu que deficiência não é algo que distingue uma pessoa de outra. Isso, assim, aí ela nasceu num lar que é totalmente atípico. Então, de vez em quando eu pergunto, tá tudo bem? Consegue lidar bem com isso? Não, tudo bem, tem gente que é mais complicado e tal. A tarefa é muito difícil para vocês, porque vocês têm 3 filhos, né? Então, a demanda é enorme e não pode esquecer da menor. Sim, com né? certeza. Então, assim, as dificuldades, os atendimentos são bem distintos. Sim. E é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que vocês vão concluir com sucesso. Já estão concluindo com sucesso, tenho certeza. Jadir, me fala, assim, já demonstrou aqui, pela sua experiência, pelos seus relatos, né, que você é um pai atípico também. Você é um pai atípico também. Até porque, né, os estudos falam que 78% dos pais abandonam os filhos com as mães, isso com idade, assim, até 5 anos de idade, né? Eles abandonam, vão embora, né? Abandonam o barco, vamos dizer assim, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, sabe? Se você... como é que essa questão
como foi visto pela sociedade isso, entendeu? A sua família, como é que foi isso? Conta um pouco dessa experiência pra gente. A gente está vendo um tempo em que o normal se tornou extraordinário, né? É. O normal se tornou extraordinário. Eu confesso a você que eu acho estranho quando... não estou achando estranha a pergunta, não. Eu acho estranho quando as pessoas falam assim, mas, tipo assim, caramba, você ficou. Isso. Como assim, né? Eu ia pra onde, né? Como Eu vou pra assim? onde? Eu vou pra onde? A gente vê lá nas partilhas, né? Tem uma amiga nossa lá, também com a realidade de 2 filhos. E veio o primeiro filho, eles diagnosticaram, veio o segundo. Aí quando veio o segundo diagnosticaram, o marido virou pra ela e falou assim, você não é capaz de me dar um filho normal? Foi Olha embora. só que absurdo. Mas isso é muito comum. Pois é. Infelizmente, isso é muito comum. Pois é muito comum, porém É desumano, né? é desumano. E é o que eu falo de uma questão de... O conceito do homem também foi muito desconstruído, né? Por conta de uma realidade um pouco de fluidez, né? Não, porque aquela questão do valor, né? A questão da verdade, da palavra. Eu me lembro que meu pai falava assim, você fez isso? Eu falei, não, eu juro. Não jura não, me dá sua palavra. Aí eu, não, pai, eu fiz. Eu sou culpado. Os valores e princípios, né, gente? E assim, aí você vai vendo depois, né, que essa semente foi plantada, que como você vai se diferenciando um pouco. É o que eu tô falando, eu não tenho mérito em ficar, porque É o processo, é o que tem que ser. é o que tem que ser. Sim. Eu sei que existe toda uma realidade em que o homem é cobrado, o homem tem a sua perspectiva. O cara quer jogar futebol com o filho. O cara quer ter um filho que é um guerreiro. Filho seria um prêmio? Um campeão. Pô. Nasceu, é o campeão. É o cara que vai ter o uniforme do time tal. Mas aí tá. Não é isso. Não presta. Mas é porque o erro talvez esteja na escolha, lá no que é casamento, no que você entende por casamento, o que você entende como construção de família. Mas muitas das realidades dos filhos que nascem hoje, infelizmente, não nascem mais dentro de um casamento. Isso é. Dentro de um lar. Então, quando a gente vê também uma realidade que eu não preciso estar com ela, né? E eu pagando a pensão, tá tudo bem. Nossa, isso também. Então já tá resolvido. Quando paga, né? Quando só paga. porque eu vou ser preso se eu não Só pagar. porque eu sou preso, mas É mais ou menos a isso. gente... Houve um momento... O autismo, ele vai meio que tentando ser o protagonista de qualquer tipo de relacionamento. No casamento, ele muitas vezes ele fica tipo gritando para ser, né? Quando ele bate a porta, ele fala, não, quem manda aqui sou eu. E foi a duras penas pra gente entender, sabe? A Maia e eu, calma aí. Nós dois somos os protagonistas aqui, sabe? E vai ter dia que a gente... Isso parece... Na época pareceu cruel, né? Mas teve um dia que a gente falou assim, não, a gente não vai pra terapia, não. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai deixar as crianças com a sua mãe e a gente vai passear. Né? É isso aí. A gente vai passear. Respirar. Porque senão não Porque, consegue. dessa meu rede. Deus, era no início... Segunda, como terça, quarta, quinta e sexta. a gente não Isso, né? sabia. Hoje, depois a gente conseguiu alocar as terapias em determinado dia. Não, esse é o dia das terapias. Eles vão fazer terapia nesse dia. Ah, mas não pode. Não, não, vai ser nesse dia e nesse dia. Porque a gente não pode. Eles também precisam, né? Ter a questão da casa, do lar, né? com De certeza. né? brincar. O dia, porque a gente vai no cinema, a gente vai à praça, a gente vai à igreja, tudo. Mas Então, tem o dia do casal. tem, Perfeito. claro. Fica como dica, hein, Eu me lembro- gente? nos tornamos os protagonistas disso Sim. tudo. E eu me lembro que isso surgiu num dia que a gente estava assim, de madrugada, era a única. Minha mãe foi passar hoje, graças a Deus, minha mãe mora lá com a gente. Uma rede de apoio, né? Poxa, é extraordinário. E
teve um dia de madrugada que o dinheiro tava curto, né? Porque como a gente, né, tudo que a gente tinha planejado foi desconstruído, a gente vai ficando sem dinheiro e tudo. Me lembro que a gente tinha lá um pouquinho de dinheiro e o Danilo dormia mal. Quando ele pegou no sono, eu dei um toque assim na minha mãe, eu vou ali, já vou, 2 horas da manhã. Nossa. Aí estava lá em Brás de Pina, falei, ó, virei pra Maíra cansada, falei, vai, bota uma roupa. Vamos ali em Copacabana. A gente foi em Copacabana. Aí tinha um que eu acho do Habib's que ainda funcionava ali, né? Aí a gente tomou amo aqui, frappé cappuccino. Aí tomamos um frappé cappuccino ali em Copacabana. 2h30 da manhã, tá do mesmo Bombando, jeito, né? mesmo jeito, o pessoal jogando vôlei, criança brincando. A gente ficou ali, aí ficamos lá 1 hora, depois voltamos para casa e já conseguimos respirar. Isso. E a gente foi colocando, né? Então, a Maíra, que é o equilíbrio do lar, eu não sei nem quantas crianças calçam, eu não sei nem quantas elas calçam, mas eu sei que conforme, ó, tá acontecendo isso, né? E ela apresenta lá, eu falei, não, vamos resolver. E a gente vai resolvendo e tudo foi se adequando. Então, eu vou repetir, eu não reconheço nenhum tipo de mérito extraordinário naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. As coisas foram acontecendo e eu fui atendendo apenas as demandas, né? Meu filho precisa ir para as terapias, não, então eu vou dialogar com o meu chefe e vamos para terapia. Beleza, minha esposa precisa de atenção. Isso aí. Não, a Diana precisa ir brincar na pracinha. Eu preciso, né, gravar meus programas. Preciso. E a gente vai fazendo isso. E a agenda lotadíssima, né? É isso. E que tipo de apoio você acredita ser fundamental para os pais que vivem uma paternidade atípica? Quando você abre mão do orgulho, né? Na verdade, a gente se fere muito. A gente fica muito ferido, né? Essa quebra de expectativa fere muito a gente. Então, quando alguém pega e fala, deixa eu ficar um pouquinho com ele. Olha. Ai, mas cara, meu filho, deixa que eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. Então, que tipo de apoio? Qualquer apoio. Qualquer apoio. E isso, pra gente, foi uma quebra de pessoal daquilo que eu me garanto. A gente estava se consumindo, a gente estava assim, a gente estava gasto, a gente estava envelhecendo assim a duras penas, justamente por sempre tentar levar no braço nós dois. Não, só temos nós dois. Eu só posso contar com você, você só pode contar. Não. Né? Minha sogra, meu sogro. A gente foi para Israel, 2017. 2017 fui para Israel. Aí fui convidado para guiar uma peregrinação em Israel, Terra Santa. Aí tá. Aí a minha mãe falou assim, a minha mãe queria ir. Eu falei, tá bom. Aí a Maíra, também quero ir. E as crianças? Aí conversamos com a minha sogra viria de Araruama, ficaria aqui. Aí eu virei pro meu cunhado é um bom vivant. Meu cunhado é um boêmio. Eu gosto da noite, gosto da balada. Ele tem 50 e tantos anos, mas é um solteirão convicto. Aí, mas as crianças amam meu cunhado. Aí eu falei assim, cara, senta aí. Ô criança, senta aí. Tua mãe tá vindo pra cá. Eu vou ficar 15 dias fora, do outro lado do mundo. E eu vou deixar com você o que eu tenho de mais precioso, a minha família. Você não pode beber por 15 dias. Uau. Você não pode ir pra balada por 15 dias. Você não pode pensar em mulherada por 15 dias. Segura a tua onda. Porque isso é isso mesmo, cara. Tua mãe é uma idosa e ela não sabe como as crianças funcionam. Você sabe. Que ele morava numa casa acima, né? Você sabe, você tá aqui sempre com elas. Então você vai ter que segurar a onda, cara. Ele aceitou o desafio? E assim, a gente, entrei no avião, né? Pensando, o que esse cara vai fazer, né? Imaginei as crianças lá na Lapa com ele, né? Mas ele
Tem um filme assim. Pois é, mas ele pegou e de noite fazia pipoca, assistia um filme, só ia dormir depois que as crianças dormiam. E é aí que tá também. Outra coisa. Todo dia alguém ia lá da igreja, né, na Santa Divide, gritava pra minha sogra: Dona Leni, eu vim jogar videogame com o Danilo. Dona Leni, vim pentear o cabelo da Natália. Dona Leni, vim dar uma volta com a Diana. Ai, que coisa linda. A igreja, durante 15 dias, foi ali o nosso... Apoio também, O uma apoio, rede de né? O apoio. suporte. Que bonito. Cara, mas isso. assim... Sem pedir, né? Sem pedir. É. Uhum. Sem pedir. Só assim, vai lá, aproveita, tragam boas histórias, traga boas pregações, aprenda muito sobre a Terra Santa e volta. O importante é que você se permitiu ser ajudado. Isso foi o que eu falei, né? É, muitas mães que eu vejo, né, que é no contato que a gente tem, não se permitem, querem assumir toda essa responsabilidade para si. É porque a gente pensa que quebra, né? É. Aí pensa que a criança vai E aí quebrar você de cristão. surpreendeu, vai dar certo, É. gente, relaxa. Me diz uma coisa, Jadir, o que te sustenta? Hoje, o que me sustenta é a fé. Eu hoje, no ano passado, eu fiz aproximadamente 285 missões. Eu fui em presídios, eu fui em igrejas, eu fui em empresas, eu fui no parlamento. Eu fui em muitos lugares, fora a minha realidade de internet. Eu fui em muitos lugares. E hoje, a gente estava conversando, né, sobre isso. O meu único objetivo é fazer com que as pessoas amem o Danilo e a Natália. Se você quer resumir, você leu aí um release sobre a minha vida, tudo isso que eu faço só tem esse objetivo. Eu não tenho outro objetivo. Eu não tenho... aos lugares onde eu vou, eu não vou falar sobre autismo. Eu só tenho a bagagem familiar, mas eu tenho certeza que tem alguns vídeos na internet, provavelmente desse podcast aqui, que devem ser incríveis, mas eu preciso anunciar o grande amor da minha vida, que é Jesus. É o meu Senhor e meu Salvador, e o meu objetivo é fazer com que as pessoas amem tanto Jesus que, ao enxergar o Danilo e a Natália, enxerguem esse Jesus. Jesus, né? E se você me vê na rua, se você me vê na internet, se você me vê... Eu só estou fazendo isso. Eu não estou pensando em outra coisa. Eu preciso que as pessoas, quando a gente for no shopping e alguma coisa, meu filho é super ultra inteligente, ele é bonito demais, ele é carinhoso, mas se alguém soltar um rojão perto dele, ele vai desorganizar. Eu não quero que você chame meu filho de maluco. Eu não quero que você fale que o meu filho tem um parafuso solto, igual um bobalhão outro dia aí falou. Preciso que você ame o meu filho e seja capaz de dar a vida Respeite, pelos meus né? filhos. Não, É mais irmã, respeito. é mais que isso. É mais que Eu respeito. preciso que as pessoas amem os meus filhos verdadeiramente. Porque hoje, por que eu não posso mandar meu filho na padaria sozinho? Não é porque o meu filho não tem capacidade, mas é porque eu não sei quem ele vai encontrar pelo meio do caminho. É a única coisa que impede de meu filho ir à padaria. Não é Verdade. dar um troco ou receber um troco. Mas quem o meu filho vai encontrar? Então, eu estou tentando anunciar e consertar o máximo que está ao meu alcance. Eu estou tentando fazer com que as pessoas tenham esse encontro que mudou a minha vida e, assim, o máximo possível. Assim, como eu disse, eu penso 2 vezes antes de dar uma buzinada mais forte no trânsito. Porque eu quero muito que aquela pessoa que está ali me incomodando no trânsito ame Veja meu Jesus filho. Ame ali, meu filho. é. Sério, eu preciso muito disso. E assim, não se a palavra pode ser usada numa conotação boa, é a minha obsessão. É a minha única obsessão. Eu preciso que as pessoas se apaixonem por Jesus, que sejam capazes de amar os meus filhos, de dar a vida pelos meus filhos, de proteger os meus filhos, porque hoje, e eu não estou falando da boca para fora, vocês podem ver pelo meu olhar que eu estou disposto a dar a minha vida por vocês e pelos filhos de vocês. E não é da boca para fora. A única coisa que eu sempre peço a Deus,
que todo sacrifício que eu faça, do meu dinheiro, do meu tempo, da minha saúde, seja para gerar pessoas cada vez mais apaixonadas por ele, que possam amar e proteger os meus filhos. Sejam capazes de enxergar ali no rosto do Danilo e da Natália. Jesus. Porque eu posso ter a minha fé e tudo, mas o meu maior medo é partir. Sim, é de todos nós. É de partir. É. É, E os aí? pais, né, É. atípicos, Não, né, não tem tem esse É essa, muito né? medo. Não Muito tem medo essa, que dá. sabe? Não tem essa. A gente... Se você A tivesse... Cicleia, a filha dela tá com quase a mesma idade É, dos da seus. Natália. Quem? A minha filha, Carol, Qual o tem nome dela? 17 anos. Ana Carolina. Ana Carolina, 17? É. Estuda no mesmo colégio da Natália. É mesmo? Se você tivesse que traduzir em música, né? Eu ia Os dizer mo- isso é, aqui para Esse ele. momento, assim, o momento que você mais precisou de auxílio, qual seria essa tradução? Em música, eu fiz uma música pro Danilo. Essa música que eu tenho antes foi pra Diana. Ela Uhum. fiz Que pra... lindo. Fiz durante a pandemia, quando ela tava se sentindo... Tem dia que não é legal não, né, pai? Aí eu falei, durante a pandemia, Aham. sem poder ir pra escola, aí eu fiz essa música, né? Porque hoje não tá muito bom, né? Mas amanhã vai ser um lindo hoje, vai ter um lindo hoje pra gente. Eu fiz essa música aqui pro Danilo. Porque a gente... Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente escuta... A gente recebe muita batida no ombro, dizendo assim... Ah, coitado. Não bota ele na escola, não. É. Vou maltratar ele lá e você nem vai saber. É, Mas não leva mal, não, tá? Afinal de contas, o que ele vai aprender lá? exatamente. E outros falavam assim... Deixa ele guardadinho aí com vocês. Deixa ele guardadinho. E quantos anos muitos ficaram guardadinhos, né? Você sabe que ele não vai falar, né? Não, já vai se preparando para entender ele de alguma forma. Caramba, sabe? E aí... Mas não leva mal, não. A gente tá falando pro teu bem. Isso. Aí, minha esposa, né, cara? Quem falava isso pra mim? Eu entendo isso como palavras de maldição. Eu entendo perfeitamente isso. De pessoas que nunca fizeram uma oração por mim dizendo que vai ou não acontecer na minha Sim. vida. Gente que nunca se dignou a pensar, caramba, não, hoje eu vou rezar por essa família. Gente que nunca fez isso, dizendo não vai acontecer isso. A minha esposa nunca deu o braço a torcer em relação a isso. Ela sempre foi lá, me botou, né? Botou a vida. Eu tenho uma música que é uma palavra para você. Agora eu entendi por que eu escolhi essa música, que era a música que me renovava, né? Que me ajudava. E ela tem a resposta do que você está falando para essas pessoas. Ela diz assim, é do Thales Roberto. O mundo nos pede respostas. As pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer. Isso é que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma, as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza: Ele vai fazer um milagre em nossas vidas. E nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui. A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Então, não importa o que você acha, o que o outro acha, o que todos acham, o que importa não é o que as pessoas falam nas rodinhas sobre a gente, sobre a nossa família. O que importa é o que Deus vai fazer na nossa vida. Pois é.
É isso que importa. Então, essa letra, essa música é minha, pra mim. Mas agora eu lembrei por que eu peguei justamente essa música pra ler pra você. Então, teve um dia que eu fui buscar o Danilo na escola e pessoas falaram pra gente que o Danilo não ia falar. Realmente, o Danilo não fala uma língua, fala duas. Ele fala português e inglês muito bem. Fluentemente. Muito bem mesmo. Né? É o nosso Google Tradutor lá de casa. Não vai andar, não vai falar, né? A gente escuta tanto isso. Não vai andar. Não vai ler? Falar. Não bota na escola não, que ele vai ser maltratado. Ninguém vai querer ficar perto dele. Eu fui buscar o Danilo na escola. E parei o carro na porta da escola, ele passa pelo portão, abre a porta do carro, senta do meu lado e vira pra mim e fala: sextou. Eu falei: que sextou, cara? Tá variando, né? Isso aí. Aí quando eu olhei pra camisa dele, a camisa dele tava repleta de declarações de amor. Dos colegas, dos funcionários, dos professores. Que coisa linda. Né? Danilo, você me ensinou a ser forte. Danilo, você é mais rápido e veloz que o Sonic. Ele é fã do Sonic, meu filho. Né? Danilo, você me ensinou a ser corajoso. Né? Parabéns, Danilo. Né? Você é o máximo e tal. E a camisa dele toda cheia. Né? E quando eu olhei pro lado de fora, eu vi que nenhum colega dele estava com a camisa rabiscada. E eu virei pra ele e falei assim: cara, por que só tua camisa tá rabiscada? E ele virou pra mim e falou assim: eu passei de ano antes de todo mundo. Uau. Ele tinha passado Isso aí. Tinha notas ótimas na escola. E caramba, como passa um filme assim na nossa cabeça? De tanta coisa ruim que a gente escuta. De tanta coisa ruim que a gente viveu, sabe? E aí, quando eu cheguei a casa, eu entendi que eu sirvo um Deus que muda histórias. Aquela história ali do Danilo já estava escrita de um jeito por mim, por todo mundo, e Deus reescreveu. Pessoas deram uma sentença que não coube ao justo juiz, e ele revogou a sentença, porque a última palavra sempre será dele. Sim. Aí eu fiz essa canção. Se chama A Última Palavra dele. Filhão, essa é tua, tá? O que muitos dizem impossível, que não tem mais jeito e que é meu fim, desconhecem o Deus que eu sirvo. Deus que nunca falha, Deus do impossível. Oh, a última palavra é dele. Oh, a última palavra é dele. A última palavra é dele. Oh, a última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele, Jesus. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele.
A última palavra é dele, Jesus. Louvado seja o Ai, seu que santo linda. nome. Amém. Linda, Amém, linda, amém. linda. Você Glória a Deus. que não conhece esse Jesus que foi cantado agora, eu quero te fazer esse convite. Você que não crê em milagres ou que nunca viu um milagre, abra o teu coração, acompanhe as redes sociais dele, vai ver atrás do Jadir, vai ver a trajetória dele. Quem sabe aí você não consegue ter esse encontro, porque o Senhor preparou algo diferente e espetacular para você. A gente não é o único, né? Não, Então, tá aberto para todos. verdade, irmã. Verdade. É para Aí, todos. toda essa caminhada, assim, a gente aprende. Eu aprendi muito, né? Aprendi muito e eu vejo que continuo aprendendo. Né? Aprendo vendo a realidade de outras pessoas, compreendendo o sofrimento de outros. Aprendendo, eu prefiro muito aprender com os erros dos outros, mas eu aprendo muito mais com os meus, infelizmente, ainda. Mas, assim, hoje eu vivo e entendo melhor alguns tipos de propósitos, sabe? Tá tudo mais claro quando a gente vive a realidade do anúncio. A realidade do anúncio. Mesmo caindo, levantando, falhando, errando, tendo que consertar muita coisa ainda. Hoje, eu creio que eu estou vivendo a melhor fase assim, da minha vida. Eu posso estar enganada, mas eu creio assim que todas as pessoas, né, com espectro autista, né, com esse transtorno, nos fazem ser mais humanos. Sim, a minha É família isso. melhorou. Eu percebo isso na Muito. escola, nas Muito. famílias. Você se aproxima mais do que é essencial. A minha sogra, Isso. eu achava muito interessante, né? A minha sogra, ela não é muito de manifestar, ela manifesta carinho por serviço, né? Tem uma linguagem de 5 amor, né? linguagens Isso, do amor. É isso, né? Sim, sim, Então, sim. antes dela, se ela gosta de você, ela vai fazer o seu prato preferido. Se ela gosta de você, ela vai arrumar a tua casa. E, caraca, ela manda muito bem, cara. Tanto na cozinha, quanto quando ela chega lá em casa, ela não, vem pra cozinha não, fica pra aí. Aí eu já entendo, né? Mas ela sempre foi do tipo que sempre valorizou muito essas coisas de aparência e tal. Aí surge que é Danilo e Natália na história. Que você, né, dava uma bala pra eles metiam o pé, não tinha nem dá um beijinho na vovó. Não. Então ela sabe tudo, uma mudança ali, né? Aquele carinho que ela tinha por eles. Eles gostam de quê? Eles aprenderam hoje, né? Hoje tu vê ela ligando para eles, não, quero saber como eles estão, qual o tamanho do pé, qual o tamanho da roupa, e sabe, quando vem toda aquela festa, né? E como todo mundo melhorou, todo mundo melhorou, não tem ninguém que não melhorou lá em casa por causa deles. Que bom. É bênção. Graças a É Deus. bênção, né? Hora de ping-pong? Ai, já? Já vai acabar? É, Já? passou tão rápido, Já acabou? né? Gente, sério? Já tá na hora, produção? Nossa, eu ficaria aqui muito mais tempo. Já ia perguntar se tem a música da Natália, se tem a música da Marina, já ia perguntar, porque vai Tô rolar devendo. o ciúme Tô disso aí, gente. Tô devendo pra minha ursa, Natália. Peraí, papai vai fazer. Papai vai Ele fazer. voltará aqui no próximo podcast para poder cantar essa música. Gente, siga aí Jadir Barcelos nas redes sociais. Legal. Tem muita história bacana, edificante, que vai fazer você pensar diferente sobre a sua vida e de quem está ao seu entorno. É isso, né, menina? E sai de pong. Topa fazer um quadro com a gente? Vambora. Ah, mas antes deixa ele falar. Deixa o final, tá bom. Vamos lá. É uma palavra. Palavra? Deixa eu ver. Poxa, já começou por essa? Oh, meu Deus, coitado dele. A última é pior. Então. Palavra. Coragem. E um livro? Um livro. Deixa eu ver. Eu gosto tanto. Eu não posso ser injusto, meu Deus do céu. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis não é só a questão das batalhas, das aventuras, mas toda a questão do sacrifício, da doação, de você
compreender que para o bem de alguém, muitas vezes você vai ter que sofrer demais e compreender que aquele sofrimento tem um propósito maior. Como eu aprendi, gente, como eu aprendi com Tolkien, né? Tolkien em si, é demais. Demais. Senhor dos Anéis é ainda meu livro preferido. Uma saudade. 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 Eu sinto saudade do meu pai. Sinto saudade da minha infância, né? Da minha infância com meu pai. Poderia ter aproveitado mais. Algo inesquecível. Inesquecível. O dia que eu conheci minha esposa. Ah? O dia que eu conheci minha esposa. Nossa, inesquecível demais. Demais mesmo. Preciso falar, não, né? Não, Você Não. sabe. Não. fica à vontade. Não, eu a vi num show. É Maíra, né? Eu vi a Maíra num show, do show do Jorge Versilo, na Lona Cultural, lá de Vista Alegre. Eu tava de um lado, ela de outro. Eu fiquei apaixonado, assim. Nossa, que linda. Só que eu saí e eu tava... Desencontrou quando a gente... Passaram assim, muitos meses. A gente tava na casa de uma... Eu tava na casa de uma amiga, aniversário tava uma fase tão chata. Aí, de repente, quem passa pelo portão, a bendita... E me lembrava da roupa, me lembrava do dia e tal. Aí a gente conversou a noite toda. Quando terminou aquela noite, eu liguei para a nossa amiga em comum e falei assim: me passa o telefone da sua amiga, porque ela é minha futura esposa. Ai, que Uau! lindo. E ela é linda, gente. É mesmo, ela é maravilhosa. E um É isso sonho? Eu tenho um sonho. Eu tenho, na verdade, meu único sonho é anunciar sem limite. Eu quero rodar o mundo. Eu quero rodar o mundo anunciando. Missionário, né? Eu não tenho um sonho de grana. Eu não tenho sonho com carreira. Eu tô muito feliz com o meu trabalho. Não, assim, não quero ficar milionário, mas eu quero muito anunciar. Eu quero... uma vez eu cheguei no topo do morro. Eu fui chamado para ir pregar no topo do morro do Tuiuti. Nossa. Topo do morro do Tuiuti. Cheguei lá passando por uma opção de fuzil, uma opção de coisa. E quando eu cheguei lá, eu tava tão mal-humorado, eu dei uma boa noite. E tinham tantos senhores e senhoras, assim, bem idosos, né? E eles escutaram boa noite e só lembraram da voz da rádio. E falaram assim, é a voz da rádio. Aí eu voltei, fechei a porta, aí botei, agora deixa eu dar uma boa noite. A nossa noite vai ser maravilhosa. Deixa eu beber uma água e a gente começa, sabe? Então, quando eu chego nos lugares, eu sei que Jesus chegou antes. Então, eu não chego em nenhum lugar que Jesus não preparou para mim. Por mais que sejam os apuros, os sufocos, né? Eu sei que eu vou chegar e vou sair porque Ele preparou o lugar para mim. Isso a missão ainda é o meu maior sonho. Tem uma música que fala isso. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Né? Tem uma esse música. Caminho. Eu quero te perguntar, quero que você fale pra gente uma referência. Referência de quê? O que você quiser. De pregador, o Diácono Melk. Diácono Melquisedeque. É o maior pregador que eu já vi na minha vida. Nossa, mãe. Ele pisa, eu quero pisar aquela pegada ali. É muito... Ele é muito... Qual o nome que eu vou procurar? Diácono Melquisedeque, do terço dos homens e das mulheres. É o maior terço de homens e mulheres do mundo. É o dele. Não existe nenhum registro. Creio que o Guinness precisa fazer uma visita da Paróquia São Rafael de Vista Alegre. Paróquia São Rafael de Vista Alegre do Padre Alberto. Padre Alberto, Deus abençoe, sua bênção. É um pregador excepcional, um homem de Deus. Né? Ele pai do Pedro, marido da Ana Paula, um diácono permanente. Mas sempre palavra certa, muito afiado com a palavra, muito afiado com a igreja, assim, tudo muito certo, é muito fluido, né? E é muito bom servir com ele, é muito bom. O Diácono Melk é uma excelente referência para mim. Que legal. E deixa uma mensagem para esses pais aí atípicos que estão recebendo esse diagnóstico nesse momento, por esses dias. O que você poderia deixar de mensagem para eles? É para qual câmera? Qualquer um. Essa Essa mesmo. aqui. O seu filho, a sua filha só vão melhorar. Eles só vão melhorar. Cada passo precisa ser celebrado.
Celebre, como a gente já disse, né? O amarrar do cadastro, o segurar uma colher. Celebre um lugar que ele foi e voltou tranquilo. Celebra tudo. Celebre tudo. Cada passo, cada passinho, por menor que seja aos olhos dos outros. Essa é a maior lição que eu aprendi. A sua vitória não se compara à vitória de ninguém. Ninguém. O que você vai viver dentro dessa realidade, assim, é melhor que qualquer gol de Copa, é melhor do que qualquer medalha, porque você está sendo algo que nem a natureza consegue ser para o seu filho, né? Você está construindo algo com o seu filho, com a sua filha, que nem mesmo a natureza. Deus permitiu que você fosse a natureza do seu filho. Então tenha paciência nesse processo e aprenda a se reconstruir a cada dia, né? Chora no teu quarto e se quebra no seu quarto, mas no outro dia abre a porta e esteja inteiro para continuar a tua luta. Vai ter dia que vai ser cansada, vai ter dia que não vai dar certo, mas ainda assim, né, no final vai dar certo. No final vai dar certo. Vai ter um dia que você vai conseguir fazer coisas que hoje você nem imagina. Vai ter dias que você vai conseguir celebrar coisas que hoje você nem consegue pensar que seriam possíveis. Mas uma hora a bênção chega, a porta abre e o milagre acontece. Amém. Tenha fé. Isso aí, seja E aí eu vou Mas fazer mais uma musiquinha. Eu queria que ele O falasse choro dos dura livros uma dele. noite, Ah, mas sim, a alegria, ela vem musical, pela hoje, manhã. né? Tá musical. Esse aqui foi meu primeiro livro. Se chama Eu Hei de Vencer, 30 Dias com o Terço da Batalha. É um programa da internet, né? É um programa do... Explica Fala isso de Explica, programa. Onde eu as pessoas encontro não Jardim sabem, Barcelos? O que é o Vamos texto lá. da batalha? Já falou que é radialista, né? Onde? Qual rádio? Bem. Quanto? Vai lá. Eu tenho um programa na rádio, eu tenho um programa no YouTube desde 2015, é um programa que já foi dito, né? Já alcançou mais de 10 milhões de pessoas, 58 países, segundo o último relatório do YouTube, 58 países. E em 2018, nosso arcebispo pediu que eu assumisse um horário na Rádio Catedral. 106,7 FM. A sintonia da felicidade. Toda terça-feira, às 6h10 da manhã. É um programa bem legal, é um programa que sempre traz... Eu deixo os puxões de orelha para os programas que eu faço na internet, né, na tarde. Na rádio, sempre 6h10 da manhã, ninguém quer Tem que estou ser escutando o bom bronca, dia, né? Não, então a gente sempre tem uma palavra de muito de força, de ânimo, de coragem para quem está começando o dia. Na internet, qual é o... Só procurar Jadir Barcelos em Jadir qualquer Barcelos, rede social tá, e sou eu tá. mesmo que respondo. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá, Instagram, Facebook, é tudo a mesma, só procurar, é bem facinho. Até porque Jadir não acha em qualquer lugar, né? Jadir. E eu escrevi esse livro, se chama Eu Hei de Vencer, 30 Dias com o Terço da Batalha. E aqui tem as passagens bíblicas, pregações e o Terço da Batalha, que é uma devoção antiga portuguesa que surgiu na Batalha de Aljubarrota. É uma batalha que os portugueses estavam em minoria e naquela noite, ao invés de... Geralmente, os militares eles se alimentam bem antes de qualquer batalha, mas naquela noite eles preferiram jejuar em honra a Nossa Senhora e pediram a Nossa Senhora da Batalha que intercedesse por eles nessa batalha. Ele, naquele dia, quando eles, em minoria, apareceu Nossa Senhora empunhando uma espada vermelha, né, e pegando fogo. E eles ganharam. E eles, durante a batalha, eles pediam isso. Deus do céu, me dê força, Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para essa luta eu vencer. E aí todo o texto do terço. A gente reza esse terço. E esse livro aqui é o livro que salvou a minha vida. Porque eu demorei... Esse aqui eu escrevi no trânsito. Eu fui para Itaipava, né? Uma paisagem linda, tal. Quando eu cheguei lá, não saiu nada. Peguei meu carro, desci para Grumari, pé na areia, água de coco, não tinha caipirinha porque é um livro cristão, né? Mas pé na areia também não saiu nada. Outro dia, um engarrafamento na Avenida Brasil, aí era assim, coração ardia. Aí saiu os capítulos, era muito interessante. Esse aqui eu escrevi assim, e esse aqui, uns 4 anos tentando escrever e não conseguia de jeito nenhum. E teve uma pandemia,
eu fazia capítulos, fazia programas diários com passagens bíblicas totalmente diferentes, eu não conseguia traduzir. Até que eu passei por uma cirurgia, estava descansando, fazendo repouso em casa e estava assistindo um filme com a Diana até. E de repente o teto começou a rodar, igual filme. Realmente o teto rodou. Aí eu senti como se tivesse um caminhão passado em cima do meu peito, assim, uma dor muito grande no peito. Aí quando eu levantei esse meu braço aqui, estava morto a ponto de eu olhar e não ver. Se eu olhasse, eu não via braço, eu via vazio. Assim. E eu comecei a botar uma quantidade imensa de sangue pela boca. Muito sangue. Parecia que alguém tinha sido esfaqueado no meu quarto. Eu tava morrendo. Senti assim... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu senti como se fosse uma garrafa PET esvaziando. Eu senti isso, a vida baixando assim dentro de mim. E quando a Maíra chegou, eu falei assim, ó, vai ficar tudo bem. E eu mandei uma mensagem para os amigos, falei, me dá meu celular. Eu mandei aqui assim, ó, vou ficar um tempo fora. Eu sabia que eu não voltava. E dá uma olhada aqui em casa. Vocês me confirmam para eu ter paz. Eu falei isso. Os caras, tá maluco? Eu falei, só me confirma. Aí os caras, não, tudo bem. Amanhã eu tô aí, amanhã eu dou uma passada aí. Eu não falei que era. Fui pro hospital. O problema não era na minha cirurgia, o problema era nos meus pulmões. Meus pulmões estavam colapsando, ninguém sabia o que era, os médicos não sabiam o que era. Começaram a tentar tratar e ninguém sabia. E ali no hospital eu falei, mãe, se a senhora ainda tem um propósito na minha vida, deixa eu continuar anunciando o teu filho. Desata o nó da minha saúde, me tira daqui. Glória a Deus. E ali no hospital, minha saúde só piorando. Até que eu comecei a escrever o livro sem parar. Um livro que eu demorei 4 anos para escrever. Os últimos 20 capítulos eu escrevi ali no leito de morte, morrendo mesmo. E nisso, quando eu cheguei no último capítulo, faltava um parágrafo, o médico virou para mim e falou assim, seu Jadir, aí me deu um formulário, preenche, por favor, a gente vai fazer um exame aqui, e dependendo do resultado do exame, o senhor vai ter que entrar na justiça e pedir um remédio que custa a dose 150 mil reais. Meu Deus. Tipo que tem no bolso das apresentadoras desse podcast, não é isso? Eu recebo. Recebe Recebo também. 150 mil reais. Então, tipo que tem no bolso de vocês. Então, nesse momento apareceu o padre Renato Martins. E ele falou assim, irmão, ele viu essa imagem no meu celular. Essa é a desatadora dos nós? Eu falei, estranho. Quando eu entrei no hospital, a imagem dela me veio à mente e eu pedi para ela desatar o nó da tua saúde. Ele falou assim, igual eu rezava, né? Aí ele ministrou a unção dos enfermos, eu desci. Quando eu voltei, eu terminei o livro. Terminei, ponto final. A primeira coisa que eu fiz foi mandar por e-mail para alguém. Eu falei, tá pronto. Pede para revisar. Bem, a obra tá feita, né? Quando o médico voltou uns 20 minutos, 25 minutos depois, ele quebrou, cara desanimado. Imagina o médico tentando te curar e você não esboçar melhor. Ele quebrou o lacre do exame, isso que ele quebrou o lacre. Ele falou, o senhor tá bem? Eu falei, doutor, me senti muito bem hoje. Aí ele olhou assim, o senhor tá bem mesmo? Eu falei, doutor, tô me sentindo maravilhosamente bem hoje. Aí ele falou uma frase que eu sei que muita gente vai ouvir um dia. Eu não sei o que aconteceu, mas seus pulmões estão perfeitos. Tua saúde está ótima. Glória a Deus. Então... Inexplicável. Inexplicável. Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Aí ele fechou a coisa e falou uma das frases que eu até hoje amo ouvir. Aí, pode voltar para tua família. Ai, que coisa mais linda. Amém. Então, esse são de vocês. Gente, me emocionei obrigada. várias vezes aqui com o Jadir Barcelos. Não sei você aí de casa, mas aqui com certeza. A última palavra é dele. Então, Sim. penso isso. Trouxemos um mimo pra você. É um mimo. Gente, pode abrir? Por favor, Pode, fique à claro. vontade. Nossa, obrigada. Obrigada pelos livros. Vou botar aqui mostrar pro pessoal, né? Onde eu encontro o livro? Onde eu encontro os livros? Só tem uma livraria. A livraria Benedictus da Taquara. Eles entregam em qualquer lugar do mundo e na Lua também. Isso aí. Vou abrir. Que legal, que legal.
Quando o Jadir falou assim, a voz de locutor, a filha dele deu uma olhadinha assim pra ele. Quer vir aqui para dar um oi, pessoal? Vem aqui, meu amor. Linda. Olha, que legal. Não sei se você gosta. Se Gosto sim. Gosta. E vai chegou na hora certa. Que bom. E Tem mais uma- coisa. Tem mais coisa aí. Fica do lado do papai. Vem aqui, meu amor. Dá um oi para todo mundo ali. Ah, tá com o diadema ali. Olha, Pronto, aí, que linda. C3D Cast. Ficou você. bem melhor em você do que em mim. Isso aí é um mimo também, é um livro que eu escrevi também em um Você? momento. Ah, que legal. Sobre Depois adolescência. a gente Boa, né? sobre Amor. adolescência. Gente, você se dá bem com adolescente? Sim. O padre Jorge Carreira fala que adolescente não é gente, é bicho. Não. Você alimenta e cuida para não morder os outros. Brincadeira. E para que você possa assinar bastante contrato Obrigado, aí. Já Milionário. bota a dedicatória para vocês. Sim, vamos terminando agora aqui nosso podcast, gente. Deus Assim, foi maravilhoso estar com você, foi uma honra realmente, Jadir. Muito, Agradeço. muito Obrigado grata. pelo convite. Espero ter Foi um ajudado. prazer, com muito certeza. obrigada a você. Um prazer ter Podem você comer. aqui. Gostou? Ative o sininho, se inscreva no nosso canal e Posso compartilha. despedir igual a gente despede Por na rádio? favor. Como é que é? Mas Vamos você lá. vai ter que me ajudar. Então Tá. tá. No 3 a gente vai falar a nossa força vem do céu. Tá, Tá ok. bom. Desejo a você um dia repleto de paz, de alegria, de sorrisos e de boas notícias. 1, 2, 3. A nossa força vem do céu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo! Tchau, tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por este momento que estamos juntos. Só o Senhor sabe as necessidades da nossa alma, do nosso coração, de todos aqueles que vão vivenciar esse nosso encontro. Mas desde já nós te agradecemos por cada palavra, por cada batida do nosso coração, por cada inflar dos nossos pulmões, porque tudo isso é para te louvar e te bendizer, Senhor. Nós reconhecemos que sem ti não somos nada, que sem ti nada podemos, e também sem ti nada queremos. Por isso fica conosco, Senhor. Nós temos muitos pedidos para esse nosso momento, mas o nosso maior pedido é a tua presença em nossas vidas. Vai abençoando, curando, libertando todos aqueles que hoje necessitam, Senhor Deus, de um reerguimento e de paz. E que, guiados pela força do teu amor, haja força e superação no coração de cada um dos teus filhos. Abençoa-nos, Senhor Deus, concedendo um tempo de paz, de alegria, um tempo de sorrisos e um tempo também de boas notícias para todos aqueles que estão conosco nesse momento. Nós te pedimos isso para a honra e glória do seu nome. Amém.